Boa noite a todos. Hoje, no dia 7 de fevereiro de 2023, o Emico Quitlam Society está recebendo o companheiro Newton Souza, do Lar Beneficente Clara de Assis, da cidade de Caucaia, no estado do Ceará. O Newton vai conversar conosco sobre o tema Espiritismo, uma voz universal. Vamos passar, então, a palavra para o Fábio, que vai fazer a página e oração inicial. Obrigada. Obrigado, Winnie. Boa noite, Newton. Boa noite a todos. Online. Vou fazer a leitura aqui do livro, do texto número 14, do livro Fonte Viva, escrito pelo Chico Xavier, psicografado por Chico Xavier, escrito pelo Espírito Emmanuel. Indagação oportuna. Disse-lhes: recebestes vós o Espírito Santo quando crestes? Atos 19, 2. A pergunta apostólica vibra ainda em todas as direções, com a maior oportunidade nos círculos do cristianismo. Em toda parte há pessoas que começam a crer e que já creem, nas mais variadas situações. Aqui, alguém aceita aparentemente o evangelho para ser agradável às relações sociais. Ali, um indagador procura o campo da fé, tentando acertar problemas intelectuais que considera importantes. Além, um enfermo recebe o socorro da caridade e se declara seguidor da Boa Nova, guiando-se pelas impressões de alívio físico. Amanhã, todavia, ressurgem tão insatisfeitos e tão desesperados quanto antes. Nos arraios do Espiritismo, tais fenômenos são frequentes. Encontramos grande número de companheiros que se afirmam pessoas de fé, por haverem identificado a sobrevivência de algum parente desencarnado, porque se livraram de alguma dor de cabeça ou porque obtiveram solução para certos problemas da luta material. Contudo, amanhã prosseguem duvidando de amigos espirituais e de médiuns respeitáveis, acolhem novas enfermidades ou se perdem através de novos labirintos do aprendizado humano. A interrogação de Paulo continua cheia de atualidade. Que espécie de espírito recebemos no ato de crer na orientação de Jesus? O da fascinação? O da indolência? O da pesquisa inútil? O da reprovação sistemática às experiências dos outros? Se não obrigamos o espírito de santificação que nos melhore e nos renove para o Cristo, a nossa fé representa frágil candeia, suscetível de apagar-se ao primeiro golpe de vento. Nesse momento, eu convido a todos a acalmarmos nossa mente, nosso coração, entrarmos no momento de oração. Agradecemos ao Divino Mestre Jesus pela oportunidade de estarmos aqui mais uma vez reunidos. Rogamos, Senhor, os espíritos amigos, que nos envolvam no ambiente de paz, serenidade. Ilumina, Divino Mestre, o nosso querido palestrante da noite, que se dispôs com todo carinho, com todo amor, trazer um pouco dos seus conhecimentos, e que esses ensinamentos possam reforçar e nos inspirar ainda mais na nossa conexão com o Divino Mestre. Que assim seja, graças a Deus. Assim seja. Obrigado, Newton. Newton, a palavra é sua. Obrigada. Obrigado. Nós queremos abraçar os nossos irmãos de ideal espírita e dizer da nossa alegria de estar vivendo esse momento, cortando distâncias que poderiam ser intransponíveis a todos nós, mas as redes sociais, os aplicativos, a tecnologia tem nos permitido esse encontro fraternal, a fim de que venhamos a refletir a respeito das mensagens espirituais. A criatura humana, sobretudo em face da sua criação, e principalmente em face de uma sensação muito profunda de ruptura com o Criador, é uma criatura humana cujo inconsciente profundo busca a sua reconexão com a sua origem primordial, a sua origem essencial. Erich Fromm,
um estudioso do comportamento humano, na obra Arte da Vida, chegou a relatar que a criança, quando cortado o cordão umbilical, costuma desenvolver dentro de si uma sensação de ausência de plenitude. E essa criança, na medida que cresce, encontra plenitude no contato com a mãe. Pensando Deus acima da condição paterna ou materna, pensando Deus como nos propõe o Espiritismo em termos universais, como inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas, nós iremos, inevitavelmente, compreender que nós buscamos a nossa plenitude em Deus. Deus é a nossa origem e o nosso ponto de chegada. E a nossa plenitude depende dessa chegada, desse alcance, desse caminhar gradativo na busca de espiritualização. É exatamente por isso que a antropologia humana, e lançamos mão aqui de um livro memorável, o melhor livro escrito por José Herculano Pires, filósofo espírita, intitulado O Espírito e o Tempo. Nessa obra, nós conseguimos compreender que o homem, na sua antropologia, no seu desenvolvimento, esse homem vai adorar inicialmente as pedras. Porque esse senso de adoração é inerente a todas as criaturas humanas. E esse senso de adoração existe como uma necessidade, aquela necessidade de plenitude. Mas é exatamente por isso que esse homem, buscando projetar nas coisas a própria alma, ou buscando intuir nas coisas o próprio Deus, esse homem acabou projetando nas pedras o seu senso de adoração. Allan Kardec houvera descoberto uma lei, uma das leis, dentre as leis de sociedade, lei de igualdade, lei de progresso, lei de justiça, amor e caridade. Allan Kardec chegou a descobrir a lei de adoração. E logo depois que ele trata da lei natural, a partir das leis divinas, que estão na química, na matemática, que estão na biologia, que estão na física, a lei natural é a base fundamental desse senso de adoração, que é alimento, alimento afetivo, alimento de preenchimento daquela sensação de ruptura que nós tivemos quando criados por Deus em tempos imemoráveis, incalculáveis. Então o homem passou a adorar as pedras numa dimensão de litolatria, pela necessidade de atender a esse vazio existencial que lhe permeava o ser. Curioso é que, ao longo do tempo, do seu desenvolvimento, ele também passa a observar nas plantas alguma percepção e interpretação mítica, mitológica, de que as plantas também são a representação divina. Nós temos, inclusive, no passado, da personalidade que é o organizador da doutrina espírita, Allan Kardec. Aliás, o próprio nome Allan Kardec é um nome druida, de um sacerdote druida, das antigas comunidades célticas, das antigas comunidades do passado francês, gaulês. Ele simplesmente vai entrar em contato com os carvalhos. E as árvores robustas dos carvalhos eram adoradas pelos celtas. Leon Denis também teve um passado céltico. E eles costumavam dizer que escutavam, através da sensibilidade psíquica, escutavam a voz dos espíritos através do vento na folhagem dos carvalhos. Era a fitolatria, ou adoração das plantas.
Naturalmente, o homem também chegará a adorar animais. Não é à toa que em muitas dinastias existem brasões. Brasões com águias, brasões com gaviões, brasões com corvos até, brasões com tigres, com leões. Não é à toa que os egípcios chegaram a misturar a imagem humana com a imagem animal. Anubis é um chacal, metade humano, um percentual de chacal, um percentual de humano. Nós percebemos que essa antropozolatria no Egito foi a base da sua expressão mitológica para tentar compreender os fenômenos naturais. Mas, quando nós estudamos gregos e romanos, percebemos que esse homem passou a adorar outros homens. Homens que morriam, que se transformavam em deuses. E todo um panteão mitológico foi criado numa perspectiva de antropolatria. E é exatamente esse enraizamento do processo da lei de adoração que vige em nós, que vibra em nós, que acabou fazendo com que muitas religiões se desenvolvessem. Parte desse estudo que eu coloquei para vocês está num livro chamado As Grandes Religiões, de Felician Schleyer. E, de fato, a multiplicidade das religiões tem mais a ver e falam mais da multiplicidade de interpretações de um absoluto. Relativo somos nós e relativas são as nossas interpretações a respeito desse algo universal, a respeito dessa constante universal chamada Deus. É exatamente por isso que a doutrina espírita é uma voz universal quando revela que Deus é uma inteligência. A inteligência não é feminina nem masculina. A inteligência, ela não tem idade. A inteligência, ela não tem sequer cor. A inteligência é uma expressão que transcende, mesmo na sua perspectiva de racionalidade, a inteligência não deixa de sentir. Na sua perspectiva de amorosidade, de afetividade. Então, Deus, sendo inteligência, causa primária de todas as coisas, isso reflete, inevitavelmente, um princípio universal. Seja ele chamado de Alá, seja ele chamado de Yahvé, seja ele chamado de Tupã, seja ele chamado de Deus, simplesmente. Ou, como queiram alguns judeus, Deus. A verdade é que são rótulos, e os rótulos são elaboração nossa. Isso nos faz lembrar uma frase de Rubem Alves, que costumava dizer que Deus é um pássaro e as religiões são gaiolas. Isso também significa dizer que o espiritismo se posiciona numa condição de tanta transcendência que não pode ser caracterizado ou categorizado como religião convencional, como religião formal, como religião ritual, o que é comum a muitas religiões do mundo. O universalismo espírita está exatamente na perspectiva em que o princípio da reencarnação faz com que você seja hoje identificado como espírita. Mas amanhã você poderá estar reencarnando na Turquia, para quem dirigimos as nossas orações e vibrações em função dos terremotos que têm assombrado a muitas pessoas e muitas mortes têm acontecido, desencarnes têm acontecido em função disso. Mas você poderá simplesmente reencarnar numa tribo Yanomami, os Yanomamis massacrados, passando por 1000 provações e dificuldades na contemporaneidade nacional brasileira. Você poderá reencarnar dentro de uma perspectiva clerical, com alguma vocação voltada para o arcebispado, para o cardinalício,
ou para ser papa, inclusive. A condição da voz universal do Espiritismo nos fala dessa capacidade de não empunhar bandeiras nem rótulos, porque essa dimensão de face, de corpo, de casca, essa dimensão de partido, de etnia, de posição social, de status, é meramente temporária, podendo ser modificada de acordo com as necessidades mais profundas de crescimento interior, de aprendizado, de transcendência e de impulso evolutivo, para usar aqui uma expressão do célebre doutor Jorge Andréa, na obra Enfoques Científicos na Doutrina Espírita. Desse modo, nós começamos a compreender que o Espiritismo ele se posiciona no devir da humanidade quando ele diz não necessitar do altar, quando ele diz que a oferenda não é o outro, a oferenda não foi o Cristo, propriamente dito. Naturalmente, ele se ofereceu em sacrifício, em holocausto, em testemunho, naquela cruz, para que a sua mensagem pudesse vigorar até hoje, vibrar até hoje, de um rincão a outro do planeta. Mas a oferenda somos nós próprios, porque no passado, antropologicamente, nós oferecíamos alimento ao guerreiro morto no nosso politeísmo. Oferecíamos animais. Oferecíamos sacrifícios humanos, inclusive sanguinários. E mais tarde, começamos a oferecer, na perspectiva judaica, o cordeiro. E no cristianismo, encaramos Jesus como esse cordeiro que tira os pecados do mundo, oferecido em sacrifício para lavar-nos os nossos pecados dentro da dimensão da teologia da graça. Enfim, o Espiritismo ele vai retirar o altar, ele vai retirar o ritual, ele vai retirar o culto exterior, ele vai retirar a vela, ele vai retirar a roupa especial, ele vai retirar a hierarquia, ele vai retirar a posição de representação divina que o indivíduo tenha ou ostente, de acordo com a formalidade da sua própria religião. E muitas pessoas vão se perguntar o que é que sobra, então, quando o Espiritismo tira tudo isso do chamado sistema religioso, posto que se tratam de criações meramente humanas, produzidas em tradições e costumes, ritos e rituais que, ao longo do tempo, foram sendo acumulados para tentar, de alguma forma, se apropriar do divino, do transcendente, mediante determinado gestual, mediante determinada oração, mediante determinado palavreado específico, como se fosse possível acessar Deus por meio de fórmulas específicas, mágicas, de um pensamento mágico, mítico, teológico, sacralizado. Quando o Espiritismo vai ecoar com a voz de Jesus, dizendo: quando quiseres adorar a Deus, adore onde quer que estejas. Jesus dizia: entra no teu quarto e adora o teu Deus. Entra no teu quarto e ora ao teu Deus. E teu Deus que te vê, te atenderá. E Jesus chegava, inclusive, a dizer profundamente que não eram necessárias muitas palavras para que Deus nos escutasse. E também Jesus vai fazer uma crítica a determinado sistema religioso do seu tempo, fosse dos fariseus ou dos saduceus. Em face das orações públicas, ele dizia que não deveríamos imitá-los, imitar aqueles que oram nas praças e nas esquinas para serem vistos pelos homens, porque eles já teriam recebido o seu galardão, a sua recompensa. A proposição de Jesus é tão transcendente que não precisa de escadaria.
A proposição de Jesus é tão transcendente que ele chega a dizer diante da sinagoga que destruiria aquele templo e em 3 dias o construiria. Claro, muitos interpretaram que ele falava do próprio corpo, por causa dos 3 dias. Mas ele também se referia ao templo de pedra, querendo dizer que dia viria na humanidade, isso em conversa com a mulher do poço de Sicar, que dia viria em que não haveria sobre a face da terra mais nenhum templo, porque o templo seria a própria natureza e o altar seria o coração do próprio homem, porque Deus é espírito. E se Deus é espírito, ele deve ser adorado em espírito e em verdade. Jesus, então, revoluciona profundamente. E até hoje, a religiosidade contemporânea, ainda arraigada, aprisionada ao sistema de casta, ao sistema de grupo, ao sistema de rótulo, não conseguiu alcançar o universalismo de Jesus, que atendia uma criança, que conversava com a adúltera, que liberava a adúltera, mesmo sob o risco de ser apedrejada, que conversava com o leproso, isolado da sociedade, que simplesmente conversava com uma mulher que estava no 5º casamento, a mulher do poço de Sicar. Jesus conversou, inclusive, com um centurião que tinha sua expressão homossexual, na medida em que ele procurou proteger um servo dele, conforme a tradução, era um servo íntimo, e Jesus não evoca para si nenhum preconceito ou nenhuma condicional para curar aquele servo. Aliás, o Cristo disse que nunca viu tamanha fé, porque quando ele se levantou para ir para a casa do centurião, o centurião disse: Senhor, não, eu comando homens, eu sei que basta que eu diga uma palavra e eles me atendem. Então, eu confio que basta que o Senhor diga uma palavra e meu servo ficará curado. E Jesus disse: eu nunca vi tamanha fé no Oriente e no Ocidente. Vai, porque o teu servo está curado. Então, Jesus sabia da vida íntima daquele centurião. Ele era romano. E pelo preconceito de casta judaico da época, que se sentia humilhado pela invasão romana e o domínio romano, muitos poderiam dizer: não, Jesus, você tem que curar só os nossos. Você tem que ter espírito sectário. Você tem que atender apenas e tão somente a sua ideia. A tradução grega de Thais significava servo íntimo. E nisso a gente está se escorando numa interpretação que foi exposta pelo pastor Berloffa, um pastor a quem temos muito respeito. E isso revela com muita clareza que Jesus não tinha problema de sentar-se com Zaqueu, porque Zaqueu era aquele publicano rico que já tinha, sim, desviado dinheiro e de impostos, e que era mal querido pela sociedade, porque sabiam que ele servia ao tributado romano, que ele servia ao Estado romano, na sua perspectiva financista. Mas Jesus não tem problema de sentar-se com ele. Jesus não tem problema de curar um cego de nascença. Não tem problema de curar 10 leprosos. Jesus chega a dizer que um desses leprosos deveria se apresentar no templo, porque sabia que a sobrevivência dele dependia de apresentar-se no templo, porque senão ninguém lhes daria trabalho, ninguém lhes daria caminho. Essa proposta de Jesus é uma proposta revolucionária, ainda não efetivamente praticada sobre a face da terra. Porque mesmo os indivíduos que hoje se tornaram espíritas acabam trazendo vícios de suas práticas religiosas do passado e tentam materializar o espiritismo, que é espiritual por excelência. O espiritismo se manifesta do mundo espiritual para o mundo material. E o telefone toca de lá para cá. Significa dizer que há uma vontade metafísica extracorpórea,
que suplanta muitas vezes as vontades humanas e os caprichos desses mesmos seres humanos. O espiritismo é universal, na medida em que ele abraça a ciência sem medo, desafiando-se a ser negado pela própria ciência em algum ponto, em algum princípio. Allan Kardec deixou muito claro isso na obra A Gênese, significando dizer que o espiritismo é uma proposta universal. Mas Allan Kardec precisou dar um nome a isso e chamou de espiritismo. E os seres humanos sobre a face da Terra, especialmente no Brasil, acabaram transformando isso em mais um ismo. Mas o espiritismo é tão universal que ele deveria mesmo ser chamado de um consolador. Porque a palavra consolador significa que a sua funcionalidade primordial é consolar, confortar a alma, consolar esclarecendo, e esclarecer consolando, confortando, dizendo que a morte não existe. E é universal porque ninguém morre, do ateu ao crente, do cientista ao homem mais ignorante. Nenhum deles morre. A sua essência espiritual prossegue. E eles vão dar sinais através de mil fenômenos. E a época dos fenômenos não passou. Os fenômenos sempre existiram e os fenômenos sempre vão existir, porque os fenômenos são naturais e fazem parte da natureza humana e da natureza terrena, universal. Os fenômenos mediúnicos sempre se manifestarão, inevitavelmente, independentemente de geografia e de temporalidade. E tem sido assim. A psicografia, a materialização, fenômenos que aconteceram e foram pesquisados fartamente por inúmeros cientistas, mas que nós permanecemos na descrença por falta de pesquisa, por preguiça mental, por falta de historicidade acumulativa que possa fazer-nos perceber quantas evidências nós já temos dessa condição extracorpórea que persiste ao fenômeno biológico da morte. O espiritismo é universal porque ele aponta para cada um de nós para aquela lei que Jesus já falava do plantio e da colheita, que é chamado de lei de causa e efeito. Causa e efeito. Ação e reação. Significando dizer que você e eu somos os arquitetos do nosso próprio destino. Nós somos os artífices da nossa caminhada evolutiva e, inevitavelmente, nós não podemos culpabilizar Deus em nenhuma hipótese, porque somos nós os usufrutuários do nosso próprio livre-arbítrio na escolha de nossos caminhos, mediante a aplicação de nossas vontades nessas escolhas que nós optamos, que nós abraçamos. Então, nós mesmos produzimos o nosso caminho de acordo com nossas capacidades evolutivas de percepção e de atendimento aos nossos interesses pessoais, espirituais, materiais, profissionais, seja como for. O espiritismo é universal quando ele propõe uma lei de amor, que a gente enxerga a existência de uma lei de amor. E quando nós não amamos, nós nos desviamos e nos desequilibramos. A ausência do movimento da afetividade, do movimento do amor, do movimento da alteridade, da compreensão, da misericórdia, do perdão, da piedade, esse movimento não existindo, acaba inevitavelmente desequilibrando o fluxo do universo, que deveria fazer dessa alma mais uma estrutura venosa da divindade que faz com que o sangue do amor circule, porque precisa circular para irrigar todo o corpo da criação e do universo, nessa metáfora que estamos propondo a vocês nesse momento. Então, é imperioso compreender que a lei de amor, a lei de justiça e de caridade são leis universais. O espiritismo é tão somente uma revelação, um levantar de véu para mostrar leis que até então o homem
desconfiava, o homem intuía, mas que agora ele tem evidências do caráter dedutivo, filosófico, e tem também evidências, algumas das quais já no caráter indutivo, científico, significando dizer que essa doutrina, que é ciência, filosofia e espiritualidade, ou proposta de transformação interior, de moralização do ser, de educação do ser, essa doutrina é universal por excelência, na medida em que ela é o eco da própria voz do Cristo em espírito agora, atuando sobre o mundo. Porque a volta de Cristo é exatamente essa volta em que ele não vem mais em matéria, mas ele nos visita em espírito, dando-nos a certeza de que ele é evocável através de nossas orações. Como são evocáveis todos os espíritos, inclusive dos nossos parentes, amigos, pessoas queridas, pessoas importantes de estudo, de vulto, como faria Allan Kardec em suas reuniões mediúnicas para pesquisar, para se aprofundar no conhecimento humano iluminativo. Desse modo, nós precisamos entender que esse universalismo ele visa destruir todas as barreiras e ideias que sejam muralhas, que sejam divisoras. Todas as barreiras e ideias que sejam de guerra, de discórdia, nos propondo uma comunhão universal diante de um único pastor, na proposta de Jesus. A mensagem do Evangelho do Cristo, também universal, ela sofre o desafio de que os indivíduos não enxerguem a mensagem pelo homem. Por isso Cristo dizia: por que me chamas de bom? Bom somente o Pai que está nos céus. Por isso Jesus dizia: eu e o Pai somos um, mas o Pai é maior que eu. Porque ele estava sempre tentando fazer a pessoa perceber o seguinte: existe luz em você, então que brilhe a vossa luz. Ou quando ele dizia: o reino dos céus está dentro de vós. Ou simplesmente quando ele fazia a postura de humildade ao lavar os pés dos discípulos e dizer: podeis fazer o que eu faço e até muito mais. Ele estava exatamente revelando que o grande segredo é essa descoberta de Deus em nós. O Espiritismo deixa isso muito claro no capítulo da Lei de Adoração. Por isso, o seu caráter universal precisa ser melhor digerido, entendido. Porque nós não poderemos nunca andar por aí como se fôssemos a elite espiritual, intelectual ou a elite doutrinária, pensando que o católico é de menos, o evangélico é de menos, o umbandista é de menos, porque, na verdade, o patamar evolutivo de alguém muitas vezes não se revela pelo rótulo que ele abraça ou que ele vive. Há tantas almas extremamente iluminadas vivendo nos cortiços, há tantas almas iluminadas vivendo a experiência da total ignorância instrucional sem diploma. Veja que o Espiritismo ele rompe com esses paradigmas dos status que nós criamos, inclusive status religiosos. E nisso está a beleza dessa doutrina que dialoga com a ciência. E nisso está o segredo para que essa doutrina não se dogmatize como algumas religiões se dogmatizaram ao longo da história por medo de se desagarrarem das suas propostas de verdades estanques, de verdades paralisadas no tempo e no espaço. O Espiritismo, portanto, se enquadra na dimensão do que Henri Bergson chamou de religião dinâmica, que é aquela que conversa com a ciência, em que razão e fé sentam-se à mesa para ceiar
diante do conhecimento e não têm receio de discordar uma da outra e encontrar um caminho de convergência. As grandes almas que passaram por sobre a Terra perceberam isso com muita clareza. Era comum Albert Einstein dizer que a ciência sem a religião seria paralítica e a religião sem a ciência seria cega. Quando nós nos afastamos da ciência, a cegueira do fanatismo é capaz de tomar conta de nossas mentes. E vejamos que já adentramos o século XXI, terceiro milênio, muita gente propala aí aos 4 ventos que estamos em transição planetária, ainda falta muito, e, de repente, muita gente nem percebe que a intolerância religiosa ainda existe entre nós, causando guerras ocultas, guerras surdas, causando jogos de poder sutis. Ainda existe o rótulo capaz de humilhar o outro, a dizer que o outro terá por destino o inferno, enquanto se reserva para si o céu. Este ser humano, ele ainda é genérico em nossa humanidade, que já ultrapassa os 8 bilhões e 200 milhões de habitantes, contagem atual de hoje. Então, nós percebemos o quanto a proposta do Espiritismo ela é urgente que chegue aos inúmeros corações, porque eu sou obrigado, pelo viés da razão, pela perspectiva filosófica da reencarnação, a olhar para você que não está se nutrindo do mesmo conhecimento que o meu, que não está no mesmo grupo que eu, que não está na mesma agremiação que eu participo, olhar para você e olhar para a sua alma, sem enxergar partido, bandeira, ideologia, rótulo. Enxergar uma alma que está vivendo uma experiência diferenciada, múltipla, diferenciada, já que uma encarnação não é suficiente para que o indivíduo domine uma profissão. Imagine várias profissões ou ramos de conhecimento humano. Por isso a reencarnação parece tão justa. Então, nesse sentido, que possamos entender o universalismo da doutrina espírita e que essa proposta universal possa povoar o nosso coração e as nossas atitudes. Muito obrigado. Desculpa ter ultrapassado o tempo. Newton, você pode fazer a oração final para nós, por favor? Obrigada. Posso, sim. Jesus amado, nós te agradecemos, Senhor, que a tua mensagem tenha chegado a este mundo. É luz, é farol, iluminador de nossos caminhos. Ajuda-nos a compreender-te mais profundamente. Principalmente agora, que o teu evangelho passa a ser aclarado pela voz dos imortais, através do Consolador. Ampara-nos neste momento de estudo, para que a luz desse conhecimento não se perca, que possamos dignificá-lo em nossa caminhada. Que assim seja.